você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz, e o que te bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, venha aprender mais de Deus. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Muito bom, estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical, nesta feita, nesse domingo, 18 de abril de 2021. Vamos então começar orando, falando com o nosso querido Papai do Céu. Senhor Deus, Senhor amado, aqui estamos mais uma vez em nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor, nos ajuda, Senhor, a transmitir a Tua Palavra aos nossos queridos irmãos. Abra, Senhor, os seus corações, suas mentes, prepare o terreno dos seus corações para que possam aprender mais da Tua Palavra. Assim te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos em mais uma EBD. Desta feita, já estamos no segundo trimestre, do ano de 2021. Hoje será a terceira lição. O tema central geral desse segundo trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. São temas de suma importância para a nossa vida espiritual. Então vamos à nossa terceira lição, que vai falar sobre dons de revelação. Hoje nós vamos falar sobre esses dons tão importantes que todos os dons são atuais, também são para os nossos tempos, para os nossos dias. Lição 3, 18 de abril de 2021, dons de revelação. Existem algumas vertentes, algumas vertentes que não acreditam, são chamados negacionistas em relação aos dons espirituais. Mas nós cremos assim porque a palavra de Deus nos diz assim, nos afirma desta maneira. Dons de revelação é o tema da lição de hoje. O textuário diz da seguinte maneira: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E a verdade prática vai dizer assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade. Prestem atenção, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então vamos ver esses dois lados, da revelação. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então a gente vai ver essa parte aí. A leitura diária você pode acompanhar em casa, porque é de suma importância também, para você acompanhar e aprender mais. A nossa lição bíblica em classe, ela está dividida em três leituras, em três textos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, Atos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Como nós estamos em uma aula online, tudo tem que ser um pouco resumido e um pouco rápido, mas tem que ser algo bem específico para que os irmãos também possam entender, porque se for também muito rápido,
os irmãos não irão absorver essa lição tão importante. Eu quero ler só aqui os 2 versículos do capítulo 12 de 1 Coríntios, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou conhecimento, né? E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Aí tem Atos 6, do 8 ao 10, você pode acompanhar em casa, Daniel 2, do 19 ao 22. Nós não iremos ler todo a leitura bíblica em classe para não ficar muito extensa, né? Para a nossa aula não ficar muito extensa. Então vamos logo à nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da aula de hoje é o seguinte, ó, são 3 objetivos que nós devemos alcançar. Primeiro objetivo, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra da ciência. E terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento de espíritos. Esse terceiro aqui é de suma importância para a igreja atual, né? Nós sabemos que o dom de revelação da parte de Deus, ele existe, ele sempre existiu, né? Só que existe também algumas revelações enganosas, né, que nós estamos vivendo nos últimos dias, e sempre surge várias revelações, né, muitas profecias, homens dizendo se mostrando, dizendo que vai acontecer isso, acontecer aquilo, né? A própria palavra de Deus, que é a nossa maior revelação, que é a Bíblia, que é este livro aqui, que é a palavra de Deus, esse aqui é a nossa maior revelação, é a palavra do Senhor Jesus, já estava revelando e dizendo tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo, há muito tempo já estava revelada, já estava escrita, a palavra escrita na palavra de Deus já estava revelado que tudo isso iria acontecer, né? Todas esses momentos difíceis que nós estamos passando, né? Momentos de tribulações. Então vamos lá. A nossa introdução de hoje, da nossa revista, diz da seguinte maneira. O teólogo pentecostal Stanley Orton, né? Um grande teólogo, estudioso da palavra do Senhor, ele diz da seguinte maneira, ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos 8 ao 10, eles classificam em 3 categorias. Queria que você prestasse atenção nessas categorias. Eles são classificados em 3 categorias. A primeira categoria é revelação, que é a que a gente vai estudar hoje. A segunda, poder. E a terceira, expressão. Então são 3 categorias que a maioria dos estudiosos classificam, né? A maioria desses estudiosos classificam em 3 categorias, revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria. Qual é? Revelação. É a que a gente vai estudar hoje, né? Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então, essas 3 categorias aqui, revelação, poder e expressão, são importantíssimos para a igreja, em especial nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo. Para quê? Para orientação, para aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor precisa desses dons, né? Hoje nós vamos estudar especificamente sobre revelação. É preciso a Igreja do Senhor ter esse dom tão importante, mas que seja usado, ele precisa ser usado com sabedoria, né? É que nós vamos ver. O ponto central de hoje diz assim, os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo, é o que nós acabamos de ver, né? Nesta manhã. Vamos lá ao nosso primeiro ponto de hoje, a palavra da sabedoria.
Primeiro tópico, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, o termo palavra exprime, né, palavra da sabedoria, o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Rawls, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? Então, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria, ela abordada pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12 e 8, na parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis, né? Então, dentro desse contexto aqui, dessa história de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, parte A, né? Quando o apóstolo Paulo estava abordando esse assunto, falando de sabedoria, ele estava referindo-se a uma capacitação divina e sobrenatural, né? Algo sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, né? Perceba como é de suma importância a palavra de sabedoria. De acordo com Estevam Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, né? Que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, são apenas fragmentos da sabedoria de Deus que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia para que tenhamos decisões sábias em momentos adversos, né, em momentos difíceis de nossas vidas. São apenas fragmentos da sabedoria de Deus. Veja que coisa linda que o Senhor nos permite adquirir. O segundo tópico do primeiro ponto diz: a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança, né, lá no antigo concerto, os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação de sonhos. Veja, né, que coisa bem interessante. Lá na antiga aliança, Deus ele se manifestava bastante, né? Ele falava com seus profetas, era algo específico, é claro, né? Não é como hoje, mas era algo específico, era para uma pessoa específica, como no caso dos sumos sacerdotes, dos profetas, dos patriarcas, né? Era algo direcionado especificamente a certa pessoa, mas existia, né, o dom de revelação. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação de sonhos. A gente vai ver muito isso na vida de José, quando estava preso, né, ele teve aquela revelação, aqueles sonhos. Na vida também de Daniel a gente vai ver isso, né? Mas vamos aqui dar continuidade. Aí aparece aqui na lição um quadro bem específico, olha só, de 1 Coríntios capítulo 12, que são as classificações, né? Classificação geral dos dons. Lá de 1 Coríntios no capítulo 12, já eu entro na parte aqui das revelações, ó, que também é revelação. Dons de revelação. Aí vem palavra da sabedoria, está tudo no quadrinho aí, ó. Palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dons de poder, fé, curar, operação de milagres, dons de locução, ou seja, dons de elocução, não é locução, né? É dons de elocução. Aí vem profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então esse quadrinho aqui ele é bem interessante porque dá uma resumida geral nos dons lá de 1 Coríntios capítulo 12. Mas vamos lá, nós estávamos falando que um exemplo bem claro, né? Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó, né? Lá na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, nós temos aqui, ó, revelação e interpretação do sonho de Faraó através de José, filho de Jacó, né? Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas
trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão também, né, em resolver causas complexas, né, igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Aqui, então, estamos falando aqui do dom da sabedoria, né? Salomão foi um homem muito sábio, né? Deus deu esse dom a ele maravilhoso e Salomão tinha essa habilidade, essa destreza, digamos assim, de resolver problemas complexos. Nós vemos lá no caso daquelas duas mulheres, né, que tiveram aquelas crianças, uma foi morta, a outra estava viva e uma queria enganar a outra, tal, e Salomão soube resolver aquela situação muito bem. Então, para você ter uma ideia, o quanto esses dons, eles são importantíssimos, principalmente na igreja atual, no momento em que nós estamos vivendo, né? No Novo Testamento podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria na exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão. Quem foi? Estevão, né? Estevão tinha uma persuasão maravilhosa, ele tinha uma oratória, eu digo assim, que era uma oratória divina, uma sabedoria divina através da sua oratória, através da sua expressão de falar, né? Ele tinha uma sabedoria exemplar dentro da palavra, né? Ele era um mesmo pregador da palavra do Senhor. Então a gente vê ali, o livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Vejam só, né? Ele tinha literalmente o espírito de Deus na vida, a unção de Deus na vida e a palavra da sabedoria, a palavra de se expressar, essa palavra tão maravilhosa. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Olha só, né? Ela é de suma importância também no aconselhamento pessoal, né? A gente sabe que o aconselhamento pessoal tem que existir esse tipo de sabedoria em situações adversas, né? A gente percebe que existem pessoas, existem homens, principalmente os líderes, né, os pastores, né? Deus permite, Deus dá a eles essa certa sabedoria, né? Eu digo assim que pastores são psicólogos espirituais, né? Porque existem pastores que têm essa destreza de lidar com certas situações. Eu vou citar aqui especificamente casais, né? De aconselhamento, né? E até mesmo de resolver situações extremas em que aquele casamento ele é salvo, né, digamos assim. E em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral, como eu acabei de falar. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Olha como o comentarista aqui ele foi bem profundo, né? Ele foi bem específico. Nós devemos ter esse cuidado, né? De não envolver a nossa parte emocional, né? De querer resolver aquela situação somente pela nossa parte emocional, sentimental da coisa, né? Devemos ter esse cuidado. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom da sabedoria, né, com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, os dons existem? Eles são reais? Sim, os dons existem, eles são reais, mas devemos ter cuidado, devemos pedir a Deus discernimento para que não venhamos dar esses certos deslizes, né? Digamos assim. Vamos lá. Segundo ponto de hoje, palavra da ciência. Já estamos no segundo ponto. Primeiro tópico do segundo ponto. O que é
palavra da ciência. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, né? Conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática, né, pela CPAD, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, né? Então isso é permitido somente através do dom da ciência, né? Dom do conhecimento. Esse dom tão importante que é capacitado a pessoas, né? A certas pessoas. Os dons, né? Na verdade, irmãos, os dons eles são para todos aqueles que buscam, né? São para todos aqueles que buscam. Se você buscar constantemente, né, em obediência ao Senhor, sempre ali constante, o Senhor com certeza irá lhe conceder certos dons, né? Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Deus ele permite que isso aconteça. Segundo tópico do segundo ponto, sua função. Qual é a função desse dom de ciência? O dom da palavra da ciência, não visa servir a propósitos trivais, né? Como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, né? Isso aí são fatos de curiosidade humana. Esse dom não é para ser usado dessa maneira, né? Isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. Ou seja, o dom de Deus, seja qual for o dom, ele não foi dado para a nossa satisfação, né? Para o nosso, digamos assim, para o nosso bem-estar, para o nosso bel prazer, só para a gente descobrir alguma coisa e, né? Não foi dado para isso. Tudo que Deus nos deu, os dons, tem algo específico para ser realizado, algum trabalho específico para nós realizarmos aqui na Terra, né? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade, olha só, tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Já pensou? Se não existisse esse dom de ciência da palavra, dom de revelação, né, dom de discernimentos de espírito, a igreja do Senhor estava perdida, porque nós não tínhamos como antecipadamente saber que fatos iriam acontecer para que a igreja fosse atacada, né? Então esses dons existem para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor em geral, né? Terceiro tópico do segundo ponto, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Olha aqui a especificidade desse dom. Olha o propósito do dom. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. O Senhor revelou a ele. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Então, lá na Antiga Aliança existia muito isso, os reis procuravam muitos profetas, né? Para os profetas consultar a Deus, para saber se Deus ia dar a vitória a eles, né? Então isso existia muito naquela época, como hoje também existe. O Senhor antecipadamente, ele nos revela algo, ele nos avisa, ele nos aconselha antes de acontecer, para que nós, quando tropeçarmos, não venhamos murmurar, né? Isso é real. Outro exemplo também que nós temos aqui foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta, né? Daniel teve essa digamos assim, essa grande oportunidade,
esta honra de Deus revelar a ele, né? Deus descortinou, Deus revelou a ele a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Paulo desmascarou a mentira de Ananias e Safira, né? Deus concedeu esse dom também ao apóstolo Paulo. O dom da palavra, da ciência, não é adivinhação, né? Não vamos confundir o dom de revelação, o dom da palavra, da ciência, com adivinhação. Nada a ver tem com isso, né? Mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus, né? O dom da palavra, da ciência, é um dom de conhecimento, é um conhecimento dado por Deus, é algo sobrenatural que Deus, pela sua infinita misericórdia, concede ao ser humano. Não vamos confundir isso com a adivinhação, porque não tem nada a ver. Então, meus amados, vamos dar um pulinho já para o terceiro ponto, né? Já estamos quase finalizando. Discernimento dos espíritos. Vamos lá. Nós falamos sobre o dom de revelação, né? Dom da palavra, da ciência, e agora vamos falar sobre discernimento dos espíritos. Esse dom aqui também é de suma importância para a igreja, para os dias atuais em que nós estamos vivendo. O dom de discernir os espíritos. O que é isso? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, né? Isso surgiu muito nas igrejas, na igreja de Corinto, né? Que estava havendo aquela confusão toda, ninguém sabia quem falava, quem interpretava, quem profetizava e coisa e tal, e quem estava falando a verdade, quem não estava, e Deus concedeu isso ao apóstolo Paulo, essa sabedoria, para ele aconselhar aos irmãos, né? E isto foi de suma importância para o desenvolvimento, para o crescimento da obra do Senhor, da igreja. E isso é de suma importância hoje para a igreja do Senhor. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir, né? Julgar através de, ou distinguir. Ela denota o sentido de penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton, aquele teólogo, né, afirma que este dom envolve uma percepção capaz de discernir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, né? Por exemplo, quando uma pessoa é usada em profecia na igreja, né, ela está falando em línguas e ao mesmo tempo ela está profetizando, né? Ela também tem um dom de interpretação, ou outra pessoa fala em línguas e a outra interpreta, né? O dom de interpretação de línguas. E esse dom aqui de discernimento de espírito, ele é de suma importância nesse momento. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um dom de discernimento de espírito, ele vai saber discernir, né, se realmente aquele profeta está falando, sendo usado por Deus ou não, né? Isso é de suma importância. Quando não há esse dom de discernimento de espírito, existe o quê? Existe a palavra, você vem para a palavra, você vai julgar, não o profeta, mas aquela profecia, né? Você vai julgar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, à luz da Bíblia. Você vai ouvir tudo aquilo e vai na palavra, que é a nossa maior revelação, e você vai ver se realmente aquela profecia ela vem de Deus ou não. Ou seja, à luz da Bíblia. Isso quando não há um profeta que tenha o dom de discernimento de espírito, que também é de suma importância. Segundo tópico, o segundo tópico do terceiro ponto diz: as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das escrituras, né, da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, podemos destacar
3 origens das manifestações espirituais no mundo. Olha só. Deus, o homem e o diabo. Essas manifestações, elas só podem vir dessas 3 fontes. Ou de Deus, do homem ou do diabo. É por isso que é de suma importância o discernimento de espíritos. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Esse é o papel do dom de discernir espíritos. Segundo nos ensina o pastor Estevam Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. Não, de maneira alguma. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Também não. O dom de discernimento de espírito não é para a gente ficar julgando a vida alheia. Não é para a gente ficar julgando se aquele profeta ele errou. Não é isso, não é de Deus, é do maligno. Não. O dom de discernimento de espírito, como é falado aqui, o nosso comentarista, Elinaldo Renovato, ele tem algo específico, para o crescimento, para o fortalecimento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, olha só o que eu falei, deve passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Existem os falsos profetas? Existem. Sempre existiram os falsos profetas. Por isso que devemos ter esse cuidado, Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. É aí que você também mata a charada, digamos assim, na linguagem popular. Se aquele profeta se ele está usando de engano naquele momento que ele está dizendo, que está profetizando, você vai também conhecer pelos seus frutos. Que frutos ele tem produzido? Que frutos será que ele tem produzido bons frutos para o reino de Deus? Então isso também é outro fator que conta. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. O anticristo, segundo a palavra de Deus, ele vai usar de engano. São aquele período, encaixar um pedacinho aqui de escatologia bíblica, aquele período de 7 anos, 3 anos e meio vai ser de paz do governo de Cristo, a saúde vai ficar aquela maravilha, 1000 maravilhas, a educação, a segurança, e todo mundo vai estar em harmonia, não haverá corrupção no mundo, o mundo político vai tomar um rumo totalmente diferente. Isso é durante os 3 anos e meio do governo do anticristo, que vai vir como um homem muito sábio, um político, ele vai surgir como um político muito sábio, E durante esses 3 anos e meio, ele vai ter um governo saudável. Para quê? Para enganar os incautos, para enganar aqueles que não têm conhecimento da verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A nossa maior revelação é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, o anticristo, ele já está no mundo. Nós não sabemos quem é, mas ele já está operando no mundo, E durante esses 3 anos e meio, ele vai fazer tudo isso para quê? Para enganar o mundo e, em especial, a nação de Israel, que vai ter ele como sendo o Messias que alguns esperam até hoje, Não
não aqueles judeus convertidos, né? Mas aqueles que ainda esperam o Messias prometido. E Jesus já veio, já cumpriu o seu ministério, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou e voltará outra vez para arrebatar a sua igreja. Só que o anticristo vai vir para enganar aqueles que não têm o conhecimento da palavra do Senhor. Então, por isso que é bom a gente estudar a palavra do Senhor, estar firme com o Senhor Jesus Cristo, porque a sua volta está mais próxima do que quando aceitamos a nossa fé. Isso é real, é verdadeiro, né? Então vamos lá, já quase aqui para a nossa conclusão. Vamos bem rapidinho aqui. A nossa conclusão de hoje vai dizer: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e errado. É necessário haver na igreja entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. O que Deus concede à sua igreja, dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Então, queridos, esse dom tão importante de discernimento de espírito, de revelação, dom da ciência da palavra, é de suma importância para a igreja. Os dons, eles são para hoje sim, né? Há muitos algumas correntes, né, de certos teólogos que não acreditam que os dons espirituais, alguns dons espirituais, né, não todos, eles não acreditam que são para hoje, mas sim, os dons são para os nossos dias, são para a edificação da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo, né? Como o comentarista falou, não é para a gente ficar se aparecendo, se mostrando, ou descobrindo, tentando descobrir o erro dos irmãos, de fulano de tal, e querer... Não é para isso. Os dons, eles são para algo específico, para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja do Senhor, não estou falando de templo, não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Eu estou falando do corpo de Cristo em si, né? A igreja, aquela lavada e remida e comprada pelo sangue do Cordeiro, que naquele grande dia será arrebatada, né? Então vamos continuar orando, vigiando, para que nós não venhamos ser pego de surpresa naquele grande dia, né? Eu falei dos 7 anos, né? Os 3 anos e meio que o anticristo irá enganar, mas depois desses 3 anos e meio, mais 3 anos e meio para fechar os 7 anos, ele vai se revelar realmente quem ele é. Aí o negócio vai ficar estreito, né? Mas isso aí é algo para... Essa aula aí é para outro momento, né? Para outro momento, porque aqui já trata-se de escatologia bíblica. Mas eu sou grato a Deus por essa oportunidade, espero que os irmãos... Eu sei que essas aulas online, né? Elas são um pouco corridas, devido ao tempo, que tem que ser um pouco resumida, mas eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, ter alcançado corações dos irmãos, ter alcançado o objetivo de os irmãos terem absorvido um pouco da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Sou grato, não agradeci no início, mas vou agradecer agora. Sou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor está me dando. Agradeço também ao meu querido pastor Wilson Freire, aqui da nossa querida igreja evangélica Assembleia de Deus, Templo Central aqui em Santa Quitéria, né? Estamos vivendo momentos turbulentos, né? O mundo, né, está vivendo esse momento turbulento, mas nós estamos esperando Cristo, né? Estamos esperando Jesus para retornarmos ao nosso lar, porque o nosso lar não é aqui. Somos apenas peregrinos. Também agradeço ao meu querido superintendente, nosso querido presbítero irmão Carlos Alexandre. Também agradeço também ao meu grande amigo, irmão Wilton Freire, que está na parte técnica aí, sempre essa fera, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, trabalhando muito bem nos bastidores para levar até você esses vídeos, essas aulas com uma qualidade excepcional. Parabéns, meu querido. Eu sou grato a Deus, a todos mesmo, que envolve toda essa técnica aí. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor Deus, Pai Celestial, Paizinho querido, muito obrigado por esses momentos na Tua presença, Senhor.
Deus, toma a vida dos nossos queridos irmãos em tuas mãos, daqueles também que estão afastados, Senhor, que estão fraquinhos na fé, aqueles que não ainda te conhecem, Senhor. Salva, meu Deus, para a glória e honra do teu santo nome. Continua nos usando pela tua misericórdia, Senhor, para que possamos transmitir a tua palavra. Assim somos gratos por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Rapidinho, não esqueça, no próximo domingo, lição 4, dons de poder. Iremos falar sobre dons de poder, tá ok? Que Deus possa abençoar a vida dos nossos amados irmãos e até uma próxima aula, uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando.